Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 7º ano, aula número 5. Eu sou a professora Flaviane. Não deixem de ter em mãos caneta, lápis, papel, caderno, materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Hoje, a nossa aula ela vai falar um pouco sobre a formação do nosso território, do território brasileiro. E o nosso objetivo é compreender essa formação do território brasileiro. Então, a formação do nosso extenso território brasileiro, ela é consequência de um longo processo de expansão. Ele é resultado do contato dos povos locais, os nativos, que à época eram os indígenas, com os colonizadores europeus, que foram os portugueses que aqui primeiro chegaram. A América e, por consequência, o nosso país, o Brasil, ele não existia ali no mapa, até o início das grandes navegações. Então, o Brasil era um país, aqui as Américas eram um continente desconhecido até o início das grandes navegações. Essas grandes navegações, elas ocorriam, pelo lucrativo comércio das especiarias, que à época elas eram trazidas lá das Índias, E então, esse comércio, essas rotas aí para a Europa, entre a Europa e o Oriente. Porém, os portugueses, os europeus, que eles praticavam essas grandes navegações, eles foram além, só dessas rotas comerciais. Eles passaram a criar expedições, e essas expedições alternavam as rotas, das especiarias e descoberta de novas terras. É aí que entra, a questão do descobrimento, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A esquadra portuguesa, lá do Pedro Álvares Cabral, ela partiu de Portugal, com a suposta intenção de chegar à Ásia, contornando a África. Porém, ela se afastou da costa africana e desviou aqui para a costa sul-americana, chegando ao que a gente conhece hoje como o território brasileiro. Então, a intenção dele, era contornar aqui, a África e chegar ali na Ásia. Só que o que ele fez? Ele desviou. Ele desviou e chegou aqui no nosso país, aqui no nosso território, que é o Brasil. O desembarque lá ocorreu lá em 1500, que é a data oficial do descobrimento do país. Porém, o que aconteceu? É que não havia um Brasil a ser descoberto, porque o país, de fato, ele se formou séculos depois, E aqui já haviam estabelecidos muitos povos indígenas, então eles não descobriram porque já haviam povos aqui vivendo, Mas a formação do país que a gente conhece hoje, ela foi se formando ao longo dos séculos. Porém, descobrimento mesmo de uma terra virgem, de uma terra que não era habitada, isso não existiu, porque aqui já existiam os índios. Os indígenas eram povos de culturas muito diversas, falavam línguas diferentes, costumes e tradições variados, estavam espalhados por todo o território e viviam basicamente da pesca, da caça e da lavoura. O Tratado de Tordesilhas. Esse foi um documento bem importante, em relação à formação territorial que a gente conhece hoje, a evolução da formação do território brasileiro. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi um documento assinado em 1494, então vamos atentar aqui que foi antes, da descoberta do Brasil, então é um tratado que ele foi assinado entre portugueses e espanhóis como garantia da divisão das terras ainda desconhecidas, situados a oeste do Oceano Atlântico, o que seria aqui a América do Sul. Como eles conheciam ali a costa africana, mas ainda não conheciam a costa americana aqui, do território americano, então esse tratado ele já veio a se adiantar, Então, como garantia de quem chegasse nas terras, teria direito sobre elas. A assinatura desse tratado, naquele ano, 6 anos antes da chegada dos portugueses, revela que os reis de Portugal e Espanha eles já supunham, eles já imaginavam a existência aqui dessas terras americanas. Os achados realizados pelos navegadores a serviço dessas coroas não foram por um acaso. Então, acredita-se que, a partir desse tratado, os reis, ali, as coroas portuguesas e espanhola,
eles já imaginavam que existiam terras além da costa africana, que existiam terras aqui a oeste, que seriam a costa americana, a costa da América do Sul, das Américas em geral. Então, o achado, né, esse desvio de rotas, ele nunca foi por um acaso. Aqui é um mapa do Cantino, que mostra o quão pouco os europeus eles conheciam o continente no século XVI. Né? A América, em contornos irregulares, é representada como uma densa floresta tropical. Então, para eles aqui, era só floresta e era só a questão aqui, só o território litorâneo. A primeira forma de exploração ordenada. O que é uma forma de exploração ordenada? Organizada. Aqui do território brasileiro teve início ali em volta de 1530, com as capitanias hereditárias, que deram origem ao sistema de sesmarias. As capitanias elas foram doadas, né, pelo rei Dom João III para nobres ricos, com autorização, né, de ocupar as terras e dividi-las em sesmarias, em porções de terras, para que tornassem as terras produtivas, né, e para que essa riqueza dessas terras ia para o dono das terras, ele ia para a coroa também. Então, o que foi isso? Ó? Foi a divisão, era uma divisão em linha reta aqui, ó, das capitanias, né? E dentro dessa divisão ainda tinha mais uma subdivisão de pedaços de terra. Então, a coroa autorizou que as pessoas explorassem aqui essas terras, só que elas tinham que pagar, né, parte do que elas estavam arrecadando ali na produção de terras, elas tinham que repassar a coroa. Então, era um negócio muito bom, tanto para a coroa quanto para as pessoas ali em questão econômica. No século XVI, a ocupação portuguesa das terras ela estava restrita ao litoral. Então, o que os portugueses conheciam era apenas o nosso litoral, onde se desenvolveu a intensa exploração do pau-brasil, né, que foi uma maneira muito abundante aqui na região da Mata Atlântica. O povoamento, de fato, né, pessoas de fato morando aqui e se desenvolvendo e se estabelecendo aqui no Brasil, ele se iniciou com as lavouras da cana-de-açúcar e os engenhos, né, para transformar essa cana em açúcar, sobretudo no Nordeste e no litoral paulista. Com isso, a população se fixou em pequenos núcleos urbanos. Então, a população, de fato, pessoas realmente residindo e se desenvolvendo, né, como eu comentei aqui no território, começou com essa exploração da cana-de-açúcar e pequenos núcleos urbanos, então, pequenas porções ali onde tinham pessoas. Surgiram as primeiras vilas e cidades, né? São Vicente, Olinda, Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião do Rio de Janeiro, que à época ali era o nome do Rio de Janeiro, era São Sebastião do Rio de Janeiro, Salvador, sendo a última, Salvador, né, a sede do governo português na colônia. Então, aqui no mapa, se vocês observarem, nós temos essas cidades, ó, esses pequenos núcleos urbanos ao longo da nossa costa, do nosso litoral. No século XVII tiveram início, né, o desbravamento mais intenso em direção ao interior do país. Então, começaram a deixar o litoral, que já estava povoado e descoberto, e passaram a adentrar mais para dentro do Brasil, para dentro do país, com o surgimento da pecuária. Então, a pecuária fez com que a população ali, as pessoas que estavam aqui se estabelecendo, elas passassem a adentrar, né, mais para o interior aqui do Brasil. As criações de bovinos tinham a finalidade de auxiliar os trabalhos nos engenhos e alimentar a população. Então, né, além de auxiliar ali nos trabalhos, né, em relação à tração, nos bichos puxando e, enfim, ajudando em questão de força mesmo, também eles eram, né, alimento. A pecuária ocorreu em terras que não eram propícias à lavoura. Surgiram então os primeiros núcleos de povoamento no interior, né, junto com caminhos e estradas. Então, assim foi se desenvolvendo o interior do país. Nesse período foram exploradas as chamadas drogas do sertão, que eram produtos nativos amazônicos como cacau, baunilha, urucum, que é aquele pigmento bem avermelhado, né, usado como condimento, né, e remédios terapêuticos, que deram início à ocupação da região amazônica ao longo dos rios.
Então aqui, ó, vamos acompanhar o mapa. Essa região aqui, ó, é a região das drogas do sertão. Em rosa, nós temos as incidências de plantação de cana-de-açúcar. Em verde, a pecuária. Então dá para ver, ó, saindo aqui do litoral e já adentrando um pouco mais ao interior. Durante o século XVIII, a ocupação no interior se intensificou com a introdução do gado, né, no sul do território e a descoberta de ouro e diamantes. Então aqui, ó, gente, além da cana-de-açúcar, além da pecuária, agora nós temos também a introdução da descoberta de minérios, ouro e diamante, na região dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Surgiram assim várias vilas que foram concentrando a população em virtude dessa mineração. Então, conforme foram sendo descobertos novas riquezas, novas formas de atividade econômica, a população ela foi se deslocando e assim, né, o território ele foi sendo explorado e ampliado. Por isso a sede do governo, né, português, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Então ela saiu lá de Salvador e foi transferida aqui para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque era mais próximo ali da região das Minas Gerais. Muitas estradas e caminhos foram abertos para escoar essa produção mineral até os portos e o gado, né, foi das áreas de criação para os núcleos urbanos. O território passou a ganhar uma forma parecida com a atual. Então, aqui no século XVIII, a gente já tem uma configuração mais parecida com o que a gente vê hoje, né, do território brasileiro. Então, além da cana-de-açúcar, que agora no mapa nós temos aqui mais em roxinho, a gente também tem a pecuária, né, o que está se desenvolvendo bastante para o interior do país. Aqui a questão das drogas do sertão, que ainda eram exploradas, e entra também a mineração, aqui mais na região central do Brasil. Importante. O território inicialmente dominado pelos portugueses se expandiu significativamente, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, aqui, ó, essa linha aqui dividia o território. Então, a princípio, lembram quando a gente comentou sobre o Tratado de Tordesilhas, que ele dividia entre território português e território espanhol. Passava bem no meio do Brasil. Então, a princípio, as terras portuguesas seriam só essas terras aqui. E aqui para dentro seriam as terras espanholas. Porém, como o país ele foi se desenvolvendo, foi sendo explorado, essa linha aqui não foi mais obedecida. Então, né, o que aconteceu? Muitos fatores contribuíram para a ocupação e expansão, entre os quais as excursões de bandeirantes, né, ao interior para prisioneiros indígenas e buscar minérios. Então, esse tratado aqui ele foi abandonado, né, e o país ele foi totalmente explorado pelos portugueses. No século XIX, o Brasil ele se tornou independente de Portugal e passou a ser um estado soberano, ou seja, ele era reconhecido, né, como um estado e a regência estava dentro do próprio país. Ele não era vinculado a nenhum outro, era um estado independente e soberano. A cana-de-açúcar perdeu a posição principal, né, para o café, introduzido em algumas áreas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Então aqui entra em cena a produção do café. Também foi um outro fator importante, né, para que a gente tivesse a formação territorial que nós temos hoje. E outras atividades ganharam também destaque, como a exploração da borracha, ali na região amazônica, e o algodão no Nordeste. Então, aí foram se desenvolvendo mais atividades econômicas. Então, a gente tem o quê? A cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, aí agora a gente já tem a exploração da borracha, do café, né, e do algodão. Então, a diversificação econômica ela foi acontecendo. As vias de acesso ao interior se ampliaram por meio das rodovias e estradas de ferro. Então, os acessos eles foram melhorando, né? A questão do deslocamento tanto da produção quanto das pessoas, ela foi crescendo, formando eixos de comunicação entre o território brasileiro. Então, antes a comunicação entre litoral e interior, ela era mais difícil, porque não tinham muitas vias de acesso. A partir aqui do século XIX, então a gente tem a criação de mais vias de acesso, de mais modais, né,
de transporte, ali agora tem o rodoviário, o ferroviário, né? Então esse deslocamento ele passa a ser mais fácil. Os atuais limites do território brasileiro, né, eles foram definidos somente no início do século XX, com a assinatura de vários acordos e tratados de fronteiras estabelecidos com países vizinhos. Desde 1903, quando se definiu o limite entre o Brasil e a Bolívia, no atual estado do Acre, o território apresenta os mesmos limites. Então, o Brasil tem a divisão que tem desde 1903. O Brasil hoje é uma república federativa formada por 26 estados, mais o Distrito Federal. Durante o século XX, o Brasil tomou impulso dentro do Brasil a atividade industrial, baseada na infraestrutura e no capital obtidos a partir da produção do café. Então, o café ele foi uma atividade econômica muito forte, até hoje em dia é uma atividade econômica muito forte aqui no Brasil. Nós somos um dos maiores produtores, né, de café, tanto produtores quanto consumidores. E essa atividade, ela gerou muito lucro, né, para o país, o que proporcionou um acúmulo de capital, um acúmulo de dinheiro. E esse acúmulo de dinheiro fez com que se fosse investido em indústrias. Então, hoje o Brasil é também um país industrial. E a população, ela migrou do campo ali dessas lavouras para a cidade, para trabalhar nas indústrias. Com isso, a rede ferroviária se expandiu para atender a demanda industrial. A sede político-administrativa do país, ela foi transferida do Rio para o Centro-Oeste, ali com a criação de Brasília em 1960. Então, quais foram as capitais? Primeiro Salvador, depois o Rio de Janeiro e atualmente Brasília, né? E essa transferência ali para o Centro-Oeste, né, com a criação de Brasília, impulsionou a integração dessa região com o restante do país. Monoculturas de soja, trigo, arroz e milho ainda são parte importante da economia do Brasil, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, a gente é um país industrial, mas ainda assim nós produzimos muito com o nosso campo. Então, aqui, ó, a evolução do nosso território, 1534, lá com as capitanias hereditárias, a partir de 1789, então, já são descobertas mais regiões, né, mais divisões aqui, 1889, 1943, ó, a gente pode ver que já foi se dividindo mais, né, o território. Aqui não existiu o Acre, aqui nós já incorporamos o Acre. 1990, né, que já tem a nossa configuração, que ela segue até hoje. Então é isso, pessoal. O nosso país, ele passou por diversas fases, né, diversos tipos de períodos econômicos, e esses períodos eles foram moldando o que nós conhecemos hoje como nosso território brasileiro. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de revisar as aulas, tá? Os slides aqui, a nossa aula, para que vocês possam responder a todas as atividades. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!